Olá, pessoal. Hoje o Palavra do Professor saiu dos estúdios para acompanhar de perto o 25º encontro do Instituto Pimenta Bueno. E um dos participantes desse encontro foi o ministro Carlos Veloso, aqui ao meu lado. Muito obrigada desde já. É com muito prazer que assim procedo. E eu gostaria de começar lhe perguntando qual o papel do judiciário nesse momento de crise que o Brasil vive. Esse foi o tema da sua palestra, né? E qual o papel na sua avaliação? Eu começo dizendo que realmente há uma crise muito mais abrangente, não é? É a crise brasileira, que tem duas vertentes. Ela é uma crise econômica, a economia estava derretendo, e é uma crise, uma profunda crise ética, não é? A corrupção instalada na administração pública, na Petrobras e em outros setores, realmente é algo assustador. De modo que, neste quadro de crise, é natural que se fale também numa crise do Poder Judiciário. Agora, veja, no desenvolver desta crise, principalmente da crise ética, eu tenho acentuado o papel do Judiciário tem sido um papel muito importante. Afinal de contas, quem tem passado a limpo o Brasil? Quem realmente está combatendo a corrupção, pondo a corrupção no seu devido lugar? É a Justiça, o Poder Judiciário. E o que se vê é que, aqui, em Curitiba, né, essa operação Lava Jato que está passando a limpo o Brasil, os recursos têm sido apresentados e as decisões, na sua grande maioria, confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui de Porto Alegre, pelo Superior Tribunal de Justiça e até pelo Supremo Tribunal Federal. Então é por isso que eu digo que neste quadro de crise ética, estamos construindo uma nova consciência ética para o nosso povo, porque é o nosso povo que impulsiona esta criação. A justiça é desta sociedade, deste povo, o instrumento. Agora, o evento também discutiu um pouco sobre o que precisa ser feito, reformas que precisam ser feitas para mudar o sistema político brasileiro, né? Na sua avaliação, que tipo de reforma é necessária para que a gente saia dessa crise institucional vivida hoje? Bom, eu começo dizendo que é hora de pensarmos no parlamentarismo, que, aliás, não é? O grande propagador, o grande panfletário até do parlamentarismo foi um gaúcho, não é? Partiu daqui, desta terra. Aqui, a Assembleia Legislativa gaúcho, nos idos de 50, instituiu como que um parlamentarismo que acabou sendo tido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com acerto, porque a matriz era presidencialista. Mas eu começo dizendo, então, que é hora de pensar, porque veja só, os monarcas, os presidentes brasileiros têm sido monarcas eleitos, têm se comportado como monarcas eleitos. Os dois primeiros, os dois marechais, foram déspotas militares, déspotas. E de lá para cá, quantos problemas têm surgido com o sistema de governo, o presidencialismo brasileiro, não é? Revoluções, golpes de Estado, impeachment. De sorte que eu começaria pensando pela alteração do sistema de governo.
Eu preferiria muito mais o parlamentarismo. Agora, para se chegar lá, é preciso tomar algumas providências, outras reformas, como, por exemplo, a reforma do sistema eleitoral, do voto. Porque esse sistema proporcional que praticamos, proporcional puro, só se pratica no Brasil e em outro país, a Finlândia. E é um sistema comprometido com os abusos do poder político, com os abusos do poder econômico. Então já é hora também de pensarmos, por que não, no voto distrital majoritário, talvez o voto distrital misto, como se pratica na Alemanha. É preciso pensar realmente nessas reformas políticas. A quantidade de partidos, por exemplo, é um problema no Brasil? Isso é um problemaço. O número de partidos. Nós temos cerca de 35 em atividade e mais cerca de 30 preparando-se para entrar em atividade. Então, qual o resultado? Esse presidencialismo que temos de coalizão, que é o presidencialismo, é um sistema em que os oportunistas é que ocupam lugar, é que têm vez. De modo que, sem dúvida, é preciso pensar, refletir também sobre isso. E, na sua avaliação, o sistema parlamentarista poderia trazer mais estabilidade política para o país? Eu acho que sim, viu? É claro, passando primeiro por essas reformas que mencionei, principalmente a reforma do sistema eleitoral, do sistema de voto. Proporcional do modo que praticamos, é uma forma desatualizada, é uma forma que realmente é fácil perceber que está comprometida com os abusos do poder político e com os abusos do poder econômico. E a reforma partidária, criação de cláusulas de barreira. Você tem um número inusitado de partidos, pequenos partidos, pequenas siglas, siglas de aluguel. Aliás, se diz jocosamente em Brasília, pequenos partidos, grandes negócios. Então, essas reformas realmente devem ser feitas e devem ser feitas antes de se partir para a reforma maior, de se escolher o parlamentarismo. Aí sim teríamos chegado numa fase muito boa. Para a gente encerrar, doutor, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão, novamente, do combate à corrupção no Brasil, fazer um balanço na sua avaliação do saldo positivo e negativo que está deixando. A gente falava sobre os problemas que as empresas estão enfrentando, algumas dificuldades econômicas, né? A economia brasileira sofrendo com a paralisação de alguns setores relacionada ao combate à corrupção, mas e o saldo positivo também, em contrapartida, que se espera que fique depois de todo esse processo? Perfeito. É realmente o que se verificava, o que se verificou e o que a justiça está passando a limpo. Uma associação espúria do capital com a política, de grandes empresas com o intuito de obter grandes lucros, com administradores irresponsáveis, corruptos. Isso está sendo passado a limpo. Agora, é preciso distinguir a figura do administrador, do dirigente empresarial que cometeu os abusos e da empresa. A empresa não pode morrer. Por quê? A empresa dá empregos, a empresa paga impostos, paga tributos. Então, é preciso pensar com mais seriedade nos chamados acordos de leniência. O que é um acordo de leniência? A empresa assume as suas responsabilidades, paga as multas que tiver de pagar no âmbito administrativo penal, os seus dirigentes implicados que realmente praticaram infrações são punidos
E a empresa sobrevive, dando empregos, mantendo os empregos e pagando os impostos. Isso é essencial para a economia, é essencial para a vida do país. Veja o exemplo alemão. As empresas que colaboraram com o nazismo. O que fizeram foi justamente isso. Punir os dirigentes malfeitores que colaboraram com o nazismo e salvar as empresas. Estão aí, tá aí a Mercedes-Benz, né? A Krupp, uma grande empresa de aço, a própria Volkswagen. Quer dizer, são exemplos para a sociedade brasileira. É assim que se procede racionalmente, de modo que temos que pensar com seriedade nos acordos de leniência. E a expectativa é de que fique uma herança aí da Operação Lava Jato e combate à corrupção, para que realmente as autoridades públicas ajam de acordo com a lei sem tomar conta do dinheiro público. Sem dúvida, essa consciência ética está surgindo. Nós estamos, e aqui eu falo com uma grande alegria, é a justiça que faz isso, não é? E as instituições não é, ligadas à justiça, como a AGU. Eu sou do tempo em que a defesa era feita lá em Minas, eu era juiz federal, por 3 procuradores da República. Quer dizer, era um trabalho e eles davam conta do recado, na medida do possível. Hoje você tem um quadro de advogados da União, todos ingressaram por concurso público, né? É outra coisa. E está nessa fase também, passando a limpo, de certa forma, também o Brasil, junto com a Justiça, né? Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal. Por isso é que eu terminei a minha fala com uma expressão de otimismo. Otimismo na solução da crise maior, que é a própria crise brasileira, e otimismo nessa atividade que as instituições jurídicas brasileiras, Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, Advocacia Geral da União, de certa forma trabalhando em conjunto, estabelecem, cria esta nova consciência ética que está se instalando no seio da sociedade brasileira, para acabar com isso que você mencionou, que nos negócios públicos as autoridades não metam a mão, se comportem com ética, com respeito à probidade administrativa. Assim a gente espera. Muito obrigada pela sua entrevista. Agradecemos muito. Muito obrigado. Foi um prazer falar para os gaúchos. E assim nós encerramos mais um Palavra do Professor. Voltamos em breve com um novo assunto que é destaque no meio jurídico. Continue acompanhando os nossos vídeos e até a próxima.